gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Música de Círculo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva, canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Súpiter no signo de Libra. Tá bom? Vamos lá. Principal energia, signo de Libra. Equilíbrio, a espiritualidade e a realidade, Lua cheia em Peixes. É hora de liberar a negatividade, Lua cheia em Escorpião. As respostas que você precisa estão a caminho, Lua cheia em Gêmeos. Um tempo de cura, Lua balsâmica. Então aqui eu sinto que esse momento de cura, ele vai ser um momento também de muita intensidade, de muita conexão, principalmente com situações que estão enraizadas lá dentro do seu ser. Ou seja, eu sinto aqui que são feridas que marcaram a sua alma e que elas estão tão enraizadas lá dentro de você que você não consegue enxergar. Então parece que esses próximos dias, esses próximos momentos, você vai conseguir ter essa resposta sobre o que é essa questão que precisa ser curada dentro de você, que está conseguindo te influenciar tanto ao ponto de você às vezes não conseguir distinguir quais são de fato os sinais da espiritualidade. Então veja aqui uma pessoa que quer muito um sinal da espiritualidade, mas às vezes por querer tanto acaba vendo coisas onde não tem. E aí parece que vai chegar aí uma resposta para você, né? Sobre o que é essa coisa que tá te envenenando tanto, essa coisa que você precisa expurgar. Tá na hora de você transmutar uma energia que você tá muito tempo carregando dentro do seu corpo, que a única coisa que faz é contaminar você, o jeito que você se comunica. Então, por exemplo, a gente pode estar falando aqui de pessoas que são extremamente passivo-agressivas ou pessoas que às vezes atacam as outras sem que percebam. Ou seja, é algo tão inconsciente, tão enraizado dentro do seu ser, que às vezes você cria certas situações de desconforto, principalmente em relações das quais você gosta muito, tem relações principalmente com profundidade aqui, porque eu sinto que quando você tem profundidade, que às vezes você consegue acessar pontos das pessoas que podem ser um pouco delicados, e às vezes as pessoas entendem isso de uma forma errada. E isso é porque muitas vezes você consegue também enxergar as maiores dores das pessoas. Eu tô vendo aqui pessoas também extremamente empáticas, que conseguem sentir a dor do outro. Tenho aqui uma coisa de uma gentileza também muito grande. Pessoas que querem ajudar muito ao próximo, ser útil ao coletivo. Mas para isso é necessário ter essa lapidação da sua fala, porque é uma fala agressiva, uma fala que às vezes contém muito do veneno que você gostaria de ser o antídoto. Então aqui eu também posso estar falando com pessoas que gostam muito de aconselhar as outras, que têm palavras extremamente curativas, mas que às vezes você tem que ter um certo cuidado sobre como você fala e como que você usa esse poder que você tem de cura, porque a dose do remédio pro veneno, não, vocês entenderam, tá? A diferença do remédio pro veneno é a dose, entende? Então tem uma coisa aqui para você olhar para dentro de si, algo que é venenoso que você tem para si e para os outros, que é preciso ter essa consciência para que você consiga se podar, para que através dessa consciência você conseguir encontrar jeitos de lidar com ela e de saber que esse veneno que está dentro de você, ao mesmo tempo que ele é exatamente isso, ao mesmo tempo que é um veneno, também pode ser usado como uma cura aqui. Então a gente também pode estar falando, por exemplo, pessoas que são médiums, de pessoas que querem trabalhar de alguma forma com a espiritualidade, ou às vezes não, pessoas que, por exemplo, são terapeutas, são psicólogos, mas eu tô vendo muito uma coisa aqui de você ter o dom de curar outras pessoas. Só que aqui é muito importante que você viva e entenda a intensidade das coisas que você vive
para que a sua experiência seja o máximo assim, de enriquecedora possível, para que você consiga entender a dor do outro, ou seja, que você não seja cruel nas palavras na hora de aconselhar. Porque, claro, quando a gente às vezes vê de fora, a gente não entende a sensação que o outro está tendo. Por mais que a gente já tenha passado por aquilo, a gente nunca entende completamente como que o outro está se sentindo. E as pessoas se sentem diferente. Então, tem isso aqui de se permitir também viver as coisas com intensidade para isso, né? Para praticar também aqui uma certa humildade, porque eu sinto que também tem uma coisa de você... Sinceramente, eu acho que essa conversa é realmente mais espiritual aqui, tá? Porque olha só, essa energia de lua cheia em peixes me vem muito como pessoas que têm muitos dons que precisam ser equilibrados aqui. Então pode ser também que às vezes os seus dons eles te desequilibrem. Pode ser aqui que, por exemplo, a gente esteja falando com pessoas que às vezes são ouvidentes ou clareaudientes, e às vezes isso faz com que você se confunda, que você ache que ouviu algo e pode ser, por exemplo, que você não tenha ouvido das pessoas que estão presentes no ambiente, né? Ou seja, não é uma pessoa encarnada, e aí às vezes isso te causa confusão. Ou ao mesmo tempo também uma pessoa extremamente sensível e que às vezes quando se expõe a certas multidões, isso faz com que a sua energia precise de um bom momento assim para ser reabastecida, porque parece que você às vezes perde muito dessa sua energia vital em lugares mais carregados. E aí, engraçado, porque a gente está falando aqui com dois grupos agora, eu percebi. Tem aqui pessoas que não conseguem ficar em ambientes com muitas pessoas e que se sentem extremamente carregados, e outras que já conseguem trabalhar nesses meios. Ou seja, aqui a gente pode estar falando de pessoas que vieram muito... A gente pode também estar falando, por exemplo, de médiuns de entidades das almas, da Calunga. A gente também pode estar falando de pessoas que têm a conexão com bruxas como Hecate, ela, deusas aqui do submundo, tá? Pode ser Lilith, mas tem uma energia muito conectada aqui a essa transformação, a essa energia de morte, e que é algo muito característico em você, ou seja, isso que eu falei que pode ser pessoas que trabalham, né, com entidades do cemitério, mas eu também vejo pessoas que trazem essa energia para o ambiente, para as relações, ou seja, são pessoas aqui muito disruptivas, que têm ideias que não são iguais à maioria, são pessoas aqui que trazem e abrem um grau de discussão para coisas extremamente intensas, que é muito positivo aqui para as pessoas que são envolvidas nisso. E que às vezes certos assuntos que você pode levar de uma forma mais fluida, e fluida eu não quero dizer por superficial, mas sim uma coisa assim que você consegue chegar na profundidade em conversas desagradáveis extremamente fácil. Você não tem a mínima dificuldade, às vezes, de lidar com situações desconfortáveis, ou seja, de diálogos desconfortáveis, de falar sobre traumas, situações extremamente doloridas sobre si ou sobre o outro. Olha que energias positivas. Nossa Senhora, falei hoje. Ás de ouros. A Imperatriz. O Cavaleiro de Espadas. 10. Aqui eu vejo que é um momento de finalização, de não se sentir ouvido. Ouvido no sentido de que você realmente consiga passar as coisas que você quer.
Então eu tô vendo que esse momento todo, ele vai trazer essa grande transformação e fazer com que você tenha um maior acolhimento, principalmente de você com você mesmo, por você ver às vezes que esse tipo de veneno, ele pode sim estar na sua fala para com outras pessoas, mas principalmente na sua fala de você com você, e conseguir enxergar essas pequenas coisas, ou seja, pode ser algo que passe batido, que às vezes você nem pensa, tipo assim, vamos supor que você deixou algo cair, e aí você começa a se xingar, sabe? Isso às vezes é algo que as pessoas têm e é automático. E a pessoa não percebe quanto aquilo faz mal a ela e quanto esse tipo de diálogo a adoece. Então eu tô vendo aqui um momento em que as suas falas, elas vão começar a ficar mais conectadas, mais na mesma frequência que o que você acredita. Tem aqui uma mudança de postura. É o seguinte, parece que também tem uma coisa assim, de você antes vivia muito no que você acreditava de forma teórica, e agora você está levando para a prática. Então aqui a gente também pode estar falando é pra falar isso não? Não tem nada? O que é? É isso sim. Não. Tem aqui pessoas também que precisam curar algum trauma sexual que tiveram, tá? E aí isso também vai fazer com que você libere aqui uma certa culpa, uma certa sensação de impotência, e que você se conecte mais com esse seu lado de se sentir poderoso, de estar na própria pele. Então aqui vem um momento também de renovação, de como você se sente sendo você mesmo, de como você encara isso, de como você se vê. Então eu tô vendo uma pessoa que para de ter essa visão sobre si, para de ter ações extremamente frias e às vezes um pouco cruéis consigo e com os outros, e indo para uma energia de uma pessoa extremamente acolhedora, de uma pessoa extremamente segura sobre si, segura sobre o que é, sobre o que, sobre o que é. E isso trazendo consequentemente uma finalização dessa sensação de dúvida o tempo todo sobre quem se é, sobre si, sobre o que fazer. E aqui parece, esse início aqui, nós de ouros, me vem olha só. Tá vendo essa carta aqui? A mãozinha dele não tá completa, tá vendo? Eu sinto que isso aqui é a energia da espiritualidade, ou seja, dê o seu melhor, faça o que você pode. E o que faltar, a espiritualidade vai dar conta de conseguir construir essa ponte para que essa oportunidade chegue para você. Mas para isso, será necessário limpar de você, tirar de dentro do seu ventre. Então a gente pode estar falando aqui principalmente de questões de problemas que você tem com a sua energia feminina, então consequentemente com energias maternas, com a sua mãe, com a sua avó, energias aqui que às vezes pode ser que você estejam repetindo ou reprimindo em relação a elas, que faz com que você não consiga se sentir seguro sobre si. Então a gente pode estar falando sobre, por exemplo, isso, o que vai sair. Mas aqui é muito individual, né? Mas tem alguma coisa aqui que realmente precisa sair de vocês. E eu sinto que tem uma grande maioria que vai expurgar pelo corpo mesmo. Ou seja, vem através, às vezes, de vomitar, de ir no banheiro. E outras pessoas eu sinto que já pode ir mais pro lado da cabeça. Ou seja, de ter muitas insônias, de ficar tendo enxaqueca, ansiedade, uma dificuldade de segurar os pensamentos, aqueles pensamentos extremamente acelerados.
As energias desafiadoras são a morte, 8 de espadas, 6 de espadas e 4 de ouros. Então a energia negativa vai ser essa quebra de coisas que você acredita, de situações que precisam ir embora, porque parece que esse processo ele vai ser dificultoso, ele vai ser dolorido, não vai ser um processo fácil, mas vai ser um processo que quando você terminar de passar por ele, vai te trazer uma sensação de que você pode, uma sensação de que você passou por isso, sabe assim, quando você passa por um desafio na sua vida, isso faz com que você aumente sua autoestima. Eu sinto exatamente isso. Esse desafio aqui vai fazer com que você também entenda melhor sobre quais são as coisas que realmente são seguras na sua vida, quais são as pessoas que de fato você pode contar. E entender que mesmo que algumas pessoas que você possa contar, não necessariamente você precisa se abrir para tudo. É que eu vejo com essa energia do 6 de espadas, 8 de espadas e a morte, é que às vezes esses processos extremamente íntimos, às vezes eles precisam ficar mais só com você. E eu sinto engraçado, eu sinto duas energias. Para algumas pessoas, precisa ficar só para você, ou seja, é algo que ninguém vai entender, que é tão só seu, que às vezes se você contar ao outro, isso pode fazer com que alguém te desacredite, porque aquela pessoa não viveu isso. Então às vezes pode te dar a sensação de que você não é ouvido, mas eu vejo aqui que vai reforçar uma crença que não seria legal. Então eu vejo que seria melhor você guardar para si. Agora, já para outras pessoas, eu vejo que o maior medo é de se abrir para alguém. Eu vejo aqui esse alguém sendo uma pessoa específica, que é muito confiável, que essa pessoa, ela te ajuda muito nesses processos internos. Às vezes não necessariamente ela tem consciência disso, ou seja, pode ser pessoas que às vezes te tragam situações, conversas extremamente profundas e que depois que você vai ficar sozinho, são conversas que continuam reverberando dentro do seu ser e que te trazem certos insights através dela. Mas eu sinto aqui que é principalmente uma questão assim de se sentir indefeso. Eu sinto que esse veneno que tem dentro de você, que ao mesmo tempo é um dom, que ao mesmo tempo é uma coisa que pode ser usada de uma forma positiva, é exatamente a conexão com essa situação, com essa energia, que você vai entender que você não é e nunca foi desprotegido. E aí vocês podem levar tanto para a parte do desprotegido. Eu sinto mais aqui que é de você com as situações, como que você lida com elas, dos recursos que você tem. Eu acho que agora você vai conseguir enxergar melhor os recursos que você tem para lidar com outras situações. E pode ser também que para o grupo das pessoas que precisa contar aqui com uma pessoa, se abrir para uma pessoa. Mas a pessoa vai ajudar pro grupo das pessoas que ela vai te ajudar a se sentir menos insegura, de abrir ela. Bom, já tirei isso tudo, né? Falta só um conselho. Vamos ver agora um conselho então pra vocês. Minha face revela o seu maior temor, Coatlicui. Eristrigal, ao fim de um ciclo me entregas o seu maior tesouro. Um alcadeirão traz a renovação da vida. Aqui eu sinto que essa energia é o seguinte. Primeiro, essas duas energias que saíram, essas duas primeiras deusas, eu sinto que veio nessa energia, né, da deusa do submundo, essa energia mais feminina, mais densa, mais obscura. E eu sinto que é exatamente essa energia que vem falando com essa carta aqui, que você vai se sentir mais seguro, porque essa coisa, ela vai fazer com que você entenda
que há muitas formas de lidar com algumas situações. E sim, você pode ter formas, por exemplo, jeitos de você falar, de encurralar, por exemplo, as pessoas. Pode ser um jeito que você desenvolva em que você entenda às vezes que você pode ir para um lado mais doce e não direto reto. Vai de cada pessoa, né? Mas eu sinto aqui que está muito conectada a um poder que você tem. Eu sinto que essa energia de conseguir, de convencimento aqui com o outro, uma energia mais gentil. Tem umas pessoas que precisam aprender isso, uma energia mais gentil. Engraçado, pode ser exatamente isso. Olha aqui, parece que às vezes, novamente dois grupos, tem pessoas aqui que já estão acostumadas com essa energia mais densa, com essa energia mais sombria. E aí que elas precisam agora entrar em contato com o feminino luz, ou seja, essa energia da gentileza, do acolhimento, de convencimento pelo amor, pelo carinho, pela gentileza, pela leveza. Então, eu sinto que isso vai ser principalmente através da sua comunicação. Então, aqui uma pessoa extremamente persuasiva, não estou vendo, e aí isso encaixa perfeitamente, né? Uma pessoa que tem uma persuasão pode ser usada tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Agora, tem umas outras pessoas aqui que já se conectam com esse lado da gentileza, de ser uma pessoa extremamente empática, acolhedora, mas que não conseguem se conectar com essa energia feminina densa, ou seja, que está mais conectado consequentemente também com a sexualidade, uma coisa de se sentir poderoso aqui, tem uma coisa com a luxúria, sabe? Pode ser que você seja uma pessoa que tenha muito medo de quando conseguir se conectar com esse seu poder mais obscuro, que você sinta esses pecados da carne, vamos dizer assim. E aí tem uma coisa que, será que eu vou conseguir lidar? Vai, eu vejo aqui que você consegue lidar de boa. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.